Olá, crianças do quarto ano! Tudo bem? Estão preparados para mais uma aula de geografia? Para a aula de hoje, nós vamos precisar de um caderno da escola ou uma folha de papel para vocês fazerem as anotações, de lápis, borracha, apontador e lápis coloridos, e uma mesa ou uma caixa firme para você apoiar o seu material. E aí, crianças, eu pergunto para vocês, vocês já estão com o ambiente organizado? E as mãos higienizadas? Então a professora Fran vai dar um tempinho aí para vocês fazerem tudo isso, organizar o ambiente, higienizar as mãos e separar o material que nós vamos utilizar. Tudo bem? Tudo pronto, crianças? Então vamos revisar o que nós vimos na aula passada? Olhem lá! Na aula anterior, nós aprendemos sobre a hidrografia, né? Sobre os rios de planaltos e rios de planície. Nós vimos que os rios de planaltos, eles servem, né, para a geração de energia elétrica e os rios de planície para a navegação. Aqui a professora Fran, né, até trouxe as imagens, vocês estão lembrados? Nós também conversamos sobre um rio que ele é 100% paranaense. Vocês lembram qual era o rio? O Rio Iguaçu. Muito bem. Mas e agora, crianças, qual é o tema da nossa aula? Então hoje a gente vai conversar sobre o clima. Então a professora Fran vai dar um tempinho aí para vocês anotarem a data, o número da nossa aula e o nosso tema.
Então, crianças, para dar início à nossa aula, a professora Fran trouxe uma pergunta. Vocês lembram dessa imagem? Olhem a imagem. Do que se trata? A gente já viu essa imagem nas nossas aulas anteriores, né? Mundo e zonas climáticas. Nós vimos, né, que nós temos aqui no nosso planeta Terra 3 zonas climáticas, separadas aí por linhas imaginárias. E cada zona climática com sua particularidade, com as suas características. Tudo bem? Lembraram, crianças? Então, só para a gente retomar. Então, nós temos as zonas polares. Nessas regiões faz muito frio o ano todo, as terras são geladas e praticamente não são habitadas. Na zona temperada, a gente tem regiões, as estações do ano são bem definidas, com as temperaturas baixas, né? Mais baixas do que a zona tropical. E na zona tropical, nessas regiões, o calor é predominante o ano todo, sobretudo nas áreas próximas à linha do Equador. Lembraram, crianças? Então vejam a nossa próxima imagem. Aqui a gente tem, né, o planeta Terra, ali o globo terrestre, né, a representação do globo terrestre, com as demarcações ali do Polo Norte, que é a zona fria, a zona temperada, a zona quente, zona temperada e o Polo Sul, né? E ali no Polo Sul a zona fria. Vocês estão lembrados? Crianças, aqui nós vamos ter lugares em que faz frio durante muito tempo, né? Na região ali que é a zona fria, o clima será frio. Em lugares onde as chuvas são raras, o clima será seco. E onde predomina o calor, o clima será quente. Aonde chove muito, o clima é úmido. Em outra aula, nós vimos que a luz solar chega de forma diferente aos lugares do planeta Terra, devido à posição geográfica de cada um deles. Vejam a imagem que a professora Fran trouxe representando, né, a luz solar e o nosso planeta Terra. Conseguiram identificar ali as linhas imaginárias? Vejam quais são, né, os lugares que o Sol quase não chega, né, não se aproxima à luz solar, que é a região ali do Círculo Polar Ártico e do Círculo Polar Antártico. Vocês conseguiram perceber isso, crianças? Então, crianças, vamos pensar que nós vamos ter, né, aqui alguns lugares mais frios, né, conforme a gente trouxe aqui na imagem, e outros lugares mais quentes, né? E por que disso? Há diferentes tipos de clima cujas características são distintas. Em alguns lugares, por exemplo, ocorrem poucas chuvas. Em outros, ocorrem muitas chuvas. A professora Fran trouxe aqui imagens para vocês verem, né? Uma imagem de uma cidade, né? Representa uma cidade ali com chuva e um lugar deserto, né? Desértico, onde a gente não tem, né, a presença constante de chuvas. Agora, crianças, prestem atenção no próximo slide que a professora Fran trouxe para vocês. É um pedaço de uma história em quadrinho das chuvas no Nordeste. Então, olhem lá a primeira parte, né? Esta é a região do Nordeste do Brasil. É composta por 9 estados e é a região onde as chuvas variam mais de um lugar para o outro, seja ao longo do ano e até mesmo em anos diferentes. Observem o mapa, né, ali que ele está apresentando, né, o mapa que pertence à região Nordeste. Dentro do Nordeste, esta região é conhecida como semiárido. É o lugar onde ocorrem as menores quantidades de chuva. Continuando a nossa história, onde as chuvas são mais irregulares no espaço e também onde as chuvas são mais irregulares no tempo, ou de um ano para o outro. Bacana essa história em quadrinho, vocês não acham, crianças? E aí, crianças, agora nós vamos ver um mapa, né? O mapa do Brasil e os nossos climas, né? As zonas climáticas do Brasil. Olhem lá, percebam ali a legenda, façam a leitura da legenda, né? Nós temos ali o clima equatorial, tropical, né, zona equatorial, tropical nordeste oriental,
tropical Brasil Central e temperado ou subtropical. Percebam aqui nesse mapa que a professora Fran trouxe ali as definições, né? Outro mapa sobre os climas para a gente entender um pouquinho melhor. Nesse mapa está demarcado também a capital, né, do estado e a capital do país. Vocês conseguiram encontrar? Observem as cores, né? E agora, crianças, nós vamos conhecer um pouquinho mais sobre cada clima que a gente encontra aqui no Brasil. Então, vejam o primeiro clima que a professora Fran trouxe para vocês. É o clima equatorial. É um clima quente e úmido, de temperaturas elevadas e chuvas abundantes durante a maior parte do ano. É predominante da região norte. Na imagem, a professora Fran trouxe aqui, né, a Cachoeira Grande, no Amapá, localizada no Amapá. Vamos localizar no nosso mapa onde a gente encontra esse clima? Olhem lá, né, o clima equatorial ali na região norte. Continuando, nós temos o clima tropical, ocorre na maior parte do Brasil, com temperaturas elevadas e duas estações definidas: verão chuvoso e frio e seco no inverno. Nessa imagem, nós temos a Avenida Goiás, né, localizada em Goiânia. E agora vamos localizar no mapa o clima tropical? Olhem lá. Continuando, nós temos o clima tropical semiárido. É o clima característico do sertão nordestino. Apresenta temperaturas elevadas e escassez de chuva. Nessa imagem, a gente tem o sertão nordestino. Vocês lembram, crianças, da nossa história em quadrinhos? E aí, vamos localizar esse clima tropical semiárido? Olhem lá na imagem. Tudo bem, crianças? Continuando, nós também temos o clima tropical de altitude, onde as temperaturas são baixas e as chuvas durante o ano são irregulares. Aqui nós temos, né, uma imagem da cidade de Itabira, em Minas Gerais. E olhem lá, vamos localizar? Muito bem. Continuando, nós temos o clima subtropical. É o clima da região sul do Brasil, quente no verão e frio no inverno. Apresenta temperaturas baixas, geadas frequentes e ocasionalmente neve em algumas áreas. Aqui nós temos a imagem da neve na Serra de São Joaquim, em 2010. Vamos localizar no mapa o clima subtropical? E aí, crianças, né, a gente percebe que o clima subtropical, ele está presente aí no nosso estado, no estado do Paraná. Vamos observar qual é o clima, né, do estado do Paraná no nosso próximo mapa? Olhem lá, clima e estado do Paraná. A professora Fran já vai ampliar a legenda para vocês entenderem mais. Percebam nesse mapa que a gente tem ali a imagem de alguns rios, né? Vocês estão conseguindo ver em azul? Muito bem. Então, olhem a legenda que a professora Fran ampliou. Será que a gente consegue entender alguma coisa, crianças? Olhem lá. Clima equatorial, alta e média de temperatura e alta pluviosidade. Nós também temos o clima subtropical úmido, verão úmido, massas tropicais instáveis. E a cor amarela ali do clima oceânico, verão mais úmido que o inverno, chuvas são abundantes e bem distribuídas ao longo de todo o ano, sendo o verão bastante fresco e úmido. Agora, crianças, vamos colocar, né, generalizar essas informações, vamos representar no mapa, olhem lá. Vejam a legenda que a professora Fran trouxe ali para vocês também, né? O roxo ali, tropical chuvoso. Nós temos a cor amarela, subtropical com verões amenos. E o subtropical úmido na cor verde. Vocês conseguiram identificar? Continuando, crianças, prestem atenção no slide. O clima predominante no estado do Paraná é subtropical úmido, caracterizado por verões quentes, invernos frios e chuvas bem distribuídas ao longo do ano. O clima é um elemento importante, pois exerce influência direta sobre a vegetação, os animais, sobre as paisagens dos lugares. E aí, crianças, eu pergunto para vocês:
Será que clima é a mesma coisa que tempo? Será que são sinônimos? Vocês sabem o que são sinônimos? E clima e tempo, será que possuem o mesmo significado? Vamos assistir um vídeo para a gente ver se a gente descobre isso. Olá pessoal, sou o Matheus, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma edição do Jornal da Escola. Vamos dar início com a previsão do tempo. Nesse tempo de estiagem que estamos vivendo, será que o calor vai dar uma trégua? Será que logo vem a chuva por aí? Vamos conferir a previsão do tempo com a Maria para os próximos dias. Na região norte, nós teremos um dia ensolarado, no máximo 23 graus. Na região sul, nós teremos um dia chuvoso com trovoadas, no máximo 18 graus. Na região leste, nós teremos um dia ensolarado com poucas nuvens, no máximo 21 graus. E na região oeste, nós teremos um dia meio chuvoso com poucas nuvens e meio ensolarado, no máximo 19 graus. Aqui é a previsão do tempo com Duda. Por hoje é só, pessoal. Até a próxima edição. Tchau, tchau. Vocês gostaram do vídeo, crianças? A professora Fran quer mandar um super beijo aí pro Matheus, pra Maria Eduarda, que participaram, né, do nosso vídeo. Tão lindo, tão fofos. Eu amei esse vídeo aí, hein, crianças? Vocês estão de parabéns. Mas será que eles responderam a nossa pergunta? Vocês lembram qual era a pergunta que a professora Fran fez? Se clima e tempo significa a mesma coisa? O que vocês acham? E olhem essas frases que a professora Fran trouxe. Será que vai responder a nossa questão? Hoje choveu muito. Faz muito frio nessa região durante essa época do ano. Puxa, quanta neve por aqui! Nossa, que calor! Essa região parece um deserto. E agora, crianças, ajudou vocês? Vamos ver então o significado da palavra tempo? Olha lá, tempo refere-se a algo passageiro, um estado momentâneo. Vamos ver quais personagens traziam, né? Quais frases, né, combinam com o tempo? Então olhem lá a primeira, hoje choveu muito. E a segunda, puxa, quanta neve por aqui! Crianças, nós podemos afirmar que o vídeo, né, elaborado pelo Matheus e pela Maria são referentes ao tempo, que é algo que é passageiro, né, do momento que a gente conversa sobre o que vai acontecer, né, qual é a previsão para ir nos nossos próximos dias. Algo rápido, tudo bem, crianças? Continuando, olhem lá. As previsões meteorológicas nos auxiliam a constatar como será o tempo no dia seguinte, se vai chover ou não, se será frio ou não. E agora o clima. O clima está relacionado a algo mais permanente ou que dura mais tempo. Vamos ver os personagens? Então olhem lá, o primeiro personagem. Faz muito frio nessa região durante essa época do ano. Ou, nossa, que calor, essa região parece um deserto. Já dá para responder aí a nossa questão, hein, crianças? Tempo e clima são coisas diferentes, né? Continuando a nossa aula, as previsões climáticas nos auxiliam a constatar como será o clima daqui a alguns anos, se o planeta será mais quente ou mais frio, e se as chuvas serão mais frequentes ou menos intensas, né? E aí, crianças, a professora Fran trouxe para vocês uma reportagem que vai nos ajudar a entender um pouco melhor sobre isso. A reportagem é da Chove ou Não Chove, da revista Ciência Hoje das Crianças. Vamos começar a fazer a leitura da nossa reportagem? Olhem lá, amanhã chuvas fortes na parte da tarde, à noite, tempo nublado. Na sexta-feira, céu aberto e muito sol. Você tem o costume de checar a previsão do tempo antes de sair de casa?
O leitor Gabriel Siviero Paixão, que tem 9 anos e mora em Lins, São Paulo, escreveu para a redação sugerindo que os cientistas inventassem uma máquina para saber que dia vai chover. E temos uma boa notícia, eles já inventaram. Na verdade, não é uma máquina só, e sim uma série delas. Acompanhe. Atualmente, a previsão do tempo está literalmente ao alcance das mãos, disponível até em aparelhos de celular. Mas você sabe como os cientistas elaboram essa previsão? Crianças, aí eu pergunto para vocês já usaram algum dispositivo para saber qual é a previsão do tempo? É bom a gente saber, né, o que vai acontecer aí nos nossos próximos dias, tudo bem? Então, continuando a nossa leitura, olhem lá. O primeiro passo para prever como será o tempo amanhã é entender como ele se comportou ao longo de um período. Isto é, para elaborar uma previsão do tempo, precisamos primeiro ter um registro de como as condições climáticas, temperatura, umidade, pressão atmosférica, chuvas, vento, etc., se comportaram ao longo dos últimos dias. Aqui a professora Fran, trouxe um site, o site da CIMEPAR, que vocês podem aí estar consultando para descobrir qual é a previsão do tempo para os próximos dias. Continuando o nosso texto, há milhares de anos, o homem faz registros desse tipo. No Egito Antigo, por exemplo, já se estudava como o nível de água no rio Nilo subia e descia ao longo do ano, de acordo com as épocas de chuva e de seca. Ao longo da história da humanidade, foram desenvolvidos aparelhos que auxiliaram essas e outras medições. Aqui a professora Fran trouxe para vocês uma imagem, das 3 pirâmides do Egito, e a localização, no nosso globo terrestre. Continuando a nossa história, no século XIX, uma invenção importante foi o barômetro, equipamento capaz de medir a pressão atmosférica. Outros aparelhos muito úteis para elaborar a previsão do tempo são o termômetro, que serve para medir a temperatura, o anemômetro para medir a força do vento e o catavento para verificar a direção do vento em determinado ponto do planeta. Em uma estação meteorológica, esses aparelhos são instalados em um cercado ao ar livre para captar os dados. Olhem lá o exemplo, a imagem que a professora Fran trouxe do barômetro, do anemômetro e do termômetro. Vocês imaginavam assim, crianças? Então vamos continuar a leitura da nossa reportagem? Olhem lá, já no século XX, outra máquina começou a servir para monitorar e prever o tempo num curto espaço de tempo, que foi o radar. Inventado durante a Segunda Guerra Mundial, entre 1939 e 1945, para rastrear aviões, ele logo foi aplicado à detecção de chuvas na década de 1960. O desenvolvimento dos satélites ajudou a ampliar ainda mais pesquisas meteorológicas, permitindo os cientistas visualizar imagens de regiões remotas, distantes e de difícil acesso. Os satélites podem, por exemplo, fotografar as nuvens. Aqui a professora Fran, trouxe a imagem do satélite e o que é possível enxergar, na imagem. Vocês conseguiram perceber ali as nuvens? Muito interessante, vocês não acham, crianças? Continuando a nossa leitura, atualmente o monitoramento das condições meteorológicas é automatizado e funciona com a ajuda de uma série de máquinas, incluindo as que citamos acima, e também algumas mais recentes, como computadores de alta tecnologia, que juntam todas as informações coletadas para elaborar a previsão do tempo. Observando continuamente as condições do tempo ao longo de muitos anos, os cientistas conseguem entender melhor o comportamento do clima. Com a ajuda de fórmulas matemáticas, eles são capazes de prever
como essas condições vão se comportar em um futuro próximo. Temos um modelo capaz de prever o tempo por 7 dias, conta o meteorologista Luiz Cavalcante, do Instituto Nacional de Meteorologia. No primeiro dia, o índice de acerto é praticamente 100%. No 7º dia, a certeza é menor, mas ainda assim chega a 80%. Aqui a gente trouxe, né, a professora Fran trouxe para vocês a imagem da previsão do tempo aí nos próximos dias, né, em alguns dias. Saber como será o tempo nos próximos dias tem muita utilidade. Os meteorologistas fornecem informações preciosas para a agricultura, para o transporte terrestre, para a navegação de navios e dos aviões, e até para alertar a população em caso de fenômenos meteorológicos muito severos. Além disso, eles são essenciais no estudo das mudanças climáticas que estão acontecendo no planeta. Vocês gostaram dessa reportagem? Bacana a gente conhecer tudo isso, não é, crianças? Então agora nós vamos fazer uma atividade. Escreva a diferença entre clima e tempo, né? Vocês podem escrever aí o que vocês entenderam por clima e por tempo. A professora Fran vai dar um tempinho aí para vocês copiarem e responderem essa atividade.
Então, crianças, vocês conseguiram responder essa atividade? É importante que vocês pensem, né, que o clima está relacionado a algo mais permanente, que dura mais tempo. E o tempo, ele é algo momentâneo, né, com a previsão dos próximos dias, do que vai acontecer. Tudo bem, crianças? Então, agora nós vamos para a próxima atividade. Então, crianças, nós vamos para a atividade 2. Olhem lá do que se trata. Atividade 2. Qual é o tipo de clima predominante no estado do Paraná? Um tempinho aí para vocês registrarem a atividade e responderem.
Então, crianças, conseguiram responder essa questão? E qual é o clima que predomina no estado do Paraná? Se vocês marcaram clima subtropical, vocês acertaram. E a nossa aula está chegando ao final. Mas antes da gente se despedir, vamos revisar o que nós aprendemos hoje? Olhem lá! Hoje nós aprendemos, o clima do Brasil e no estado do Paraná, as características e ocorrências dos climas brasileiros, a diferença de clima e tempo, as previsões meteorológicas e fizemos algumas atividades. A professora Fran se despede de vocês com um super beijo e até a próxima aula.